Filho meu, você chegou aqui cansado demais até para orar. Seus olhos estão abertos, mas sua alma quase se apagou. Eu sei. Você não queria desistir, mas não vê mais saída. Está exausto por dentro, esgotado por fora, vazio por inteiro. Carregou muito além do que podia por muito tempo. E hoje, eu me ajoelho por você diante do céu. Senhor, eu clamo agora por este coração quebrado e calado. Ele perdeu as forças, perdeu a vontade, perdeu o brilho no olhar. Tanto lutou por todos que esqueceu de si mesmo. Tanto escondeu a dor, que até os sorrisos ficaram falsos. Ele caminha, mas tropeça por dentro. Vive, mas está oco. Por isso eu, Padre Pio, oro com lágrimas por sua alma. Espírito Santo visita agora o corpo e a mente desse filho. Onde houver peso, coloca leveza. Onde houver fadiga, derrama descanso. Onde houver confusão, traz clareza com tua presença. Ele não precisa provar força, só precisa ser sustentado. E tu és especialista em levantar quem chegou ao fim. Senhor, eu oro pelas orações que ele não consegue mais fazer, pelos améns engasgados, pelas promessas esquecidas, pelas noites em que ele se calou para não assustar ninguém, pelos dias em que tudo parecia normal, mas não estava, pelo esforço de continuar quando tudo em si já queria parar. E ainda assim, ele está aqui. Isso já é um milagre. Padre Pio ora por esse corpo cansado e essa mente em guerra. Quantas vezes ele pensou que era fraco por não aguentar? Mas hoje o céu diz: quem chora de pé é forte. Quem continua mesmo sem forças é valente diante de Deus. E quem está ouvindo esta oração ainda tem um chamado, porque Deus não desiste dos cansados. Ele os levanta. Senhor, toca nos ombros desse filho que carregam tanto. Ele sustenta a família, problemas, memórias, cobranças, culpas. Mas agora, eu peço, deixa ele descansar no teu colo. Permite que ele apenas receba, sem precisar explicar nada. Que o Senhor seja o descanso que ninguém mais pôde dar. E que essa oração seja como um abraço invisível do céu. Hoje, eu oro por você que está no limite. Você que pensou em sumir, se esconder, parar de tentar. Você que queria gritar, mas engoliu o choro mais uma vez. Eu estou aqui, orando com você e por você. E o céu está ouvindo o que sua boca não disse. Porque Deus entende até o silêncio de uma alma cansada. Senhor, essa alma não precisa de cobrança. Precisa de colo. Ela não precisa ouvir que é fraca, mas que é amada. Ela não precisa de empurrões, mas de um abraço firme. Porque quando tudo está desmoronando, um olhar de amor cura. E hoje, eu intercedo para que ela sinta o teu olhar. Um olhar que sustenta mesmo quando as pernas falham. Espírito Santo, visita os pensamentos dessa mente cansada. Apaga agora as mentiras que o inimigo tem plantado. Aquelas frases que dizem: você não vai aguentar. Você não serve para nada. Ninguém se importa com você. Cala agora toda a acusação espiritual que suga sua força e faz ecoar a verdade. Ele é filho amado de Deus. Quantas vezes, Senhor, ele se obrigou a ser forte por todos? Quantas vezes segurou a casa, o trabalho, o emocional de outros? Mas quem segura ele quando desaba? Quem o consola? Por isso eu estou aqui, Padre Pio, de joelhos por ele, para clamar por aquele que ora por todos, mas ninguém ora por ele. Hoje o céu escolheu ele para receber, não para doar. Tu conheces as lágrimas que ele derrama no travesseiro. Conheces as dores físicas que vêm da alma adoecida. Conheces os momentos em que ele pensou: não tenho mais forças. Mas ele ainda está de pé, mesmo tremendo por dentro. E isso já é um ato de fé aos teus olhos. Por isso, recompensa esse coração que ainda te busca. Senhor, envia agora um sopro novo sobre o espírito dele. Sopra como quem reacende a última chama quase apagada. Dá a ele ânimo sobrenatural, alegria inexplicável. Dá a ele leveza sem motivo, paz que escapa à lógica. Pois onde a alma está cansada, o teu espírito fortalece. E onde tudo parece fim, tu escreves recomeço. Padre Pio, ora para que ele saiba. Não está só. Mesmo que ninguém veja sua dor, Deus está vendo agora. Mesmo que ninguém saiba o que pesa, o céu conhece cada detalhe. E esta oração não chegou por acaso. Foi enviada a dedo. Foi escrita com lágrimas por quem intercede de verdade.
e está sendo ouvida por aquele que levanta os abatidos. Senhor, sela essa alma com teu amor nesta noite, não com promessas vazias, mas com presença real. Que ele sinta o teu toque enquanto ouve essa oração, que sua alma seja abraçada como nunca foi, e que ele durma hoje sem medo de amanhã, pois tu já preparaste o descanso que ele tanto precisava. Senhor, essa alma não precisa de mais exigências. Ela precisa ouvir que não é fracasso, nem frágil demais. Ela não está derrotada, apenas exausta de tanto lutar. E eu oro agora para que ela saiba: sua existência tem valor, mesmo quando não produz, mesmo quando não responde, mesmo sem forças. O simples fato de existir já é amado por ti. Quantas vezes, Senhor, ela se culpou por não conseguir sorrir? Quantas vezes se comparou com quem parece mais forte? Mas hoje, o céu rompe essa mentira de inferioridade, pois o Senhor conhece os bastidores do coração ferido, e aquilo que o mundo chama de fraqueza, o céu chama de sinceridade, e onde há verdade na dor, há espaço para a cura. Espírito Santo, entra com teu amor onde habita a vergonha. Arranca o peso da autopunição, da cobrança silenciosa. Mostra que ninguém precisa merecer carinho ou cuidado. Mostra que essa alma é digna do teu amor, mesmo cansada. Ela não precisa fazer por merecer. Ela é filha, e filhos são abraçados, mesmo quando caem no chão. Padre Pio intercede por esse filho que quer desaparecer, que já pensou: ninguém vai sentir falta se eu parar. Mas o céu sente falta do brilho que só ele tem. Ele tem dons, traços e histórias que ninguém mais possui. E sua dor não é o fim da estrada, mas o início do milagre. Porque onde tudo parece desabar, Deus planta uma nova fundação. Senhor, toca nos lugares que ele esconde até de si mesmo, nos pensamentos que ele não compartilha com ninguém, nas dores que ele nem sabe como nomear, nos traumas que ainda doem quando fecha os olhos, nos dias em que levantar da cama parece uma missão impossível. E mesmo assim, ele continua. E isso já é vitória. Que essa oração seja um espelho espiritual para ele, para que veja o quanto é valente, mesmo exausto, para que entenda que chorar não é retroceder, é desaguar, que orar em silêncio ainda é orar, e que desistir não é uma opção quando Deus já começou a obra. Hoje, o céu te segura para que você não caia mais. Padre Pio continua de joelhos por sua alma. Enquanto você ouve, o céu está trabalhando. Enquanto você respira fundo, anjos estão em movimento. Enquanto você pensa que ninguém entende, Deus entende tudo. E Ele está dizendo agora: não pare, eu estou aqui. E isso é tudo o que você mais precisava ouvir. Senhor, acende a fé que ainda resta neste coração, mesmo que seja uma fagulha, um grão, um sopro, porque a fé não precisa ser grande, precisa ser entregue. E esse filho, mesmo cansado, está aqui, ouvindo tua voz. Isso já prova que o coração dele ainda quer acreditar, e onde há fé, há caminho para o milagre. Padre Pio ora por essa alma que não vê sinais. Ela ora, clama, espera, mas o céu parece em silêncio. E eu peço: mostra a ela que o teu silêncio não é ausência, que enquanto ela pensa que nada está acontecendo, tudo está sendo movido, porque o Senhor trabalha no invisível e responde no tempo perfeito, e esse tempo está mais perto do que ela imagina. Espírito Santo, sopra sobre os ossos secos da esperança, fala ao íntimo dela: levanta-te, ainda não acabou. Derrama um novo ânimo sobre os dias nublados, dá a ela força para continuar, mesmo sem entender tudo. A fé verdadeira não depende de respostas, mas de confiança. E hoje, essa fé está sendo reacendida com lágrimas e verdade. Senhor, eu clamo por uma mudança interior completa. Que a alma cansada receba descanso que ninguém ofereceu. Que o coração ferido receba o teu bálsamo de consolo. Que os pensamentos confusos se calem diante da tua voz. E que a paz inexplicável ocupe o lugar da exaustão. Hoje é o dia em que tudo começa a ser curado. Padre Pio ora por esse recomeço silencioso e poderoso. O milagre nem sempre vem com barulho ou espetáculo. Às vezes ele começa quando a alma volta a respirar, quando a vontade de viver retorna em pequenas doses, quando o fardo parece um pouco mais leve sem motivo. Esse é o sinal de que o céu está agindo agora. Senhor,
Honra essa alma que ainda te busca, mesmo sem forças. Ela poderia ter se afastado, mas permaneceu. Ela poderia ter se calado, mas escuta tua palavra. Ela poderia ter desistido, mas te deu mais uma chance. E isso é fé, isso é amor, isso é coragem. E tu nunca ignoras corações assim. Hoje, eu oro para que ela volte a respirar fundo. E ao inspirar, sinta o teu espírito preenchendo tudo. Que a alma se alargue de novo, que o espírito se levante, que o corpo sinta alívio, que a mente sinta descanso e que ela saiba, não está sozinha, nunca esteve. Padre Pio ora, e o céu está ouvindo. Senhor, eu oro para que esta alma volte a florescer, mesmo no deserto, mesmo na secura, mesmo na dor, porque onde o teu espírito sopra, tudo revive. E hoje, esse coração que estava murcho, começa a pulsar, não por força humana, mas pela tua graça viva. Uma graça que sustenta até os dias mais escuros. Padre Pio clama para que ela volte a se enxergar com amor. Não como alguém derrotado, mas como alguém em construção. Não como fraco, mas como alguém sendo restaurado pelo céu. Porque força não é ausência de cansaço, é continuar apesar dele. E você, que me ouve, está muito mais forte do que pensa. Você é precioso demais para o céu parar de lutar por você. Espírito Santo fortalece agora os ossos dessa alma cansada. Traz vigor para os joelhos que estavam enfraquecidos. Renova as forças como as da águia, como prometeste. Que ela corra e não se canse, caminhe e não se fatigue. Mesmo que hoje ainda sinta fraqueza, ela está sendo renovada, porque o Senhor age por dentro primeiro, depois por fora. Senhor, devolve a essa alma o desejo de viver, que ela volte a sonhar com coisas simples e bonitas, que sorria de novo com leveza e verdade, que volte a fazer planos sem medo de falhar, que enxergue beleza nas pequenas coisas do dia, pois isso é sinal de que o milagre já começou. Padre Pio ora para que ela se liberte da autopunição. Ela não falhou por cansar, ela é humana, ela não precisa provar nada para ninguém. Ela só precisa se permitir ser cuidada por ti. E hoje o céu está cuidando de cada parte dela, com amor, com paciência, com misericórdia verdadeira. Senhor, quebra todo padrão que diz que parar é pecado. Às vezes é no silêncio que o coração se alinha. Às vezes é no descanso que a alma se encontra. Às vezes é no choro que a cura começa a fluir. E essa alma já chorou demais. Agora é tempo de sorrir. Sorrir não porque tudo mudou, mas porque o Senhor está aqui. Hoje eu oro para que ela abrace a própria história, com as falhas, os cansaços, as pausas e as lágrimas, porque não existe testemunho sem dor, nem cura sem processo. E essa alma está sendo escrita pelas mãos do próprio Deus. Não é o fim, é um novo começo com propósito. E o céu já está aplaudindo sua coragem de continuar. Senhor, segura essa alma pela mão e guia de volta. De volta para ti, de volta para a fé, de volta para o caminho. Ela se perdeu em meio às dores e cansaços da vida, mas hoje está aqui, pedindo apenas para não desistir. E isso basta, porque o céu não exige perfeição, só entrega. E essa entrega já está sendo feita em lágrimas e silêncio. Padre Pio intercede para que cada passo seja leve. Que o amanhã não traga pavor, mas expectativa santa. Que o passado perca o poder de aprisionar. E que o futuro seja construído com os tijolos da graça, porque agora, essa alma caminha acompanhada pelo céu, e nenhum deserto será mais solitário daqui para frente. Espírito Santo apaga as vozes que dizem não vai dar. Mostra que a tua voz é mais forte que todas, que o teu sussurro é capaz de acalmar tempestades, que o teu amor é capaz de curar o que ninguém viu, que o teu sopro é suficiente para sustentar quem desmoronou, e que o impossível é pequeno diante da tua presença. Senhor, essa alma pensou em desistir de tudo, mas agora ela entende que pode descansar sem abandonar, pode pausar sem se culpar, pode recomeçar sem medo, porque o Senhor não exige pressa, exige entrega, e ela está aqui, entregue, quebrada e ao mesmo tempo sendo curada, como ouro no fogo, sendo purificada pela tua mão. Padre Pio ora para que o coração dela volte a sonhar. Mesmo que os sonhos pareçam distantes, o Senhor está no caminho. Mesmo que tudo pareça difícil, o teu favor abre portas.
Ela não precisa entender tudo, só confiar em ti. Pois quem confia, caminha mesmo no escuro, e no escuro, o teu brilho é ainda mais visível. Senhor, sela com teu espírito o que começou hoje. Que essa alma não volte ao ciclo do cansaço silencioso. Que aprenda a te buscar antes de chegar ao limite. Que encontre em ti o alívio diário para o peso do mundo. E que nunca mais se sinta só diante das próprias lutas, pois agora ela sabe. O céu caminha ao lado. Hoje, eu, Padre Pio, levanto minha voz ao céu por você. Você que quase desistiu, mas decidiu ouvir esta oração. Você que se achou fraco, mas foi sustentado pela fé. Você que achou que não conseguiria e já está de pé. Acredite, você foi lembrado pelo céu, e essa lembrança vale mais do que 1000 forças humanas. Senhor, agora que essa alma chegou até aqui comigo, eu te agradeço por não deixá-la desistir. Cada minuto desta oração foi um fio de vida restaurado. Cada palavra foi uma resposta que ela nem sabia que precisava. Cada lágrima foi colhida pelo céu como oferta de cura. E hoje o cansaço deu lugar à esperança. Padre Pio encerra essa oração com o coração em paz. Porque sei que o Senhor já iniciou uma nova história. Mesmo que nada tenha mudado por fora, por dentro, tudo começou a se reconstruir. E isso é milagre. Isso é recomeço. Isso é salvação. Essa alma foi tocada por Deus. E isso muda tudo. Você, que chegou ao limite e não aguentava mais, hoje escolheu continuar. Isso já é vitória. Você foi ouvido pelo céu, mesmo sem dizer uma palavra. E agora não está mais sozinho. Nunca esteve. Padre Pio ora por você até quando você se cala. E Deus age até quando você pensa que parou. Se essa oração te alcançou, escreva: eu continuo. Declare com fé: Padre Pio orou por mim. Consagre seus próximos dias ao Senhor. Volte amanhã para a próxima oração desta campanha. E compartilhe com alguém que está no limite como você. Vamos resgatar vidas que também querem desistir em silêncio. Inscreva-se no canal Pio Ora por Você. Aqui, a oração é diária, real e cheia de unção. Aqui, não há julgamentos, só consolo, intercessão e amor. Aqui, você encontra refúgio espiritual. E ao continuar com a campanha, algo novo se firma em você. Você não chegou aqui por acaso. O céu te guiou até agora. Senhor, sela esta alma com teu espírito de força. Que ela se levante amanhã mais leve, mais firme, mais viva. Que ela caminhe não por vista, mas por fé. Que ela fale com esperança e não mais com dor. Que ela ore não como quem desabafa, mas como quem confia, pois o Senhor é o Deus que levanta os cansados. Hoje Padre Pio orou por você, e amanhã, quando você acordar, algo será diferente. Mesmo que sutil, será real. Mesmo que invisível, será profundo.